O Brasil, ao que parece, passados 500 anos do início da sua colonização, demora a abandonar os hábitos colonizatórios, que, segundo Chico Buarque de Holanda, teriam força para elidir o pecado abaixo da linha do Equador. De fato, a atitude aventureira e a cultura da oportunidade que caracterizava o desbravamento de um novo país dotava o colonizador de salvo-conduto moral para licenciosidades. Assim como os primeiros brasileiros visavam a cada dia abater uma onça, encontrar uma mina, apresar um índio para forçá-lo a trabalhar, o brasileiro moderno ainda busca a cada dia uma prebenda, uma negociata, uma propina, uma cautela sorteada, em vez do desiderato de cumprir com exação e orgulho sua função na sociedade, como fazem os cidadãos de países mais evoluídos. Por isso, a corrupção é tão frequente e tão tolerada no Brasil em todos os níveis da República. Os escândalos que surgem sobre desvio de verbas são, na verdade, a pontinha de um iceberg, pois quando um isolado corrupto escorrega e cai em desgraça, justiçado pela mídia, outros que não podem inocentá-lo o execram e afastam, para fingirem-se de inocentes. É para discutirmos os aspectos desse fenômeno brasileiro, analisando as causas e efeitos da corrupção política na nossa sociedade, que estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política, pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET. E para participar deste programa, estão conosco os debatedores Rui Martinho Rodrigues, professor, advogado, historiador e cientista político, e o professor e advogado, ex-senador da República, o doutor Cid Carvalho, que é da Academia Cearense de Letras e presidente de honra da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. O produtor e apresentador titular deste programa é o jornalista e sociólogo Arnaldo Santos, temporariamente ausente para concluir mais um curso de pós-graduação no exterior, de onde prepara matérias para a FGF-TV sobre a crise econômica mundial. Eu sou Reginaldo Vasconcelos e peço ao assinante apenas 1 minuto para um rápido intervalo. Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Visão Política, pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, em que debateremos sobre a corrupção no Brasil. E conosco estão aqui o professor Rui Martinho Rodrigues e o doutor Cid Carvalho. Doutor Cid, o que o senhor diz dessa tese que eu levantei na abertura do programa, sobre essa mentalidade meio colonial do brasileiro, meio aventureira, que inclusive, de certa forma, explica a tal da lei do Gerson? A lei do Gerson, eu nunca gosto de citar a lei do Gerson, porque o pobre do craque Gerson nunca disse aquilo foi uma publicidade, que ele dizia que sempre tinha que levar vantagem. Fizeram o texto e ele apresentou na televisão, mas ficou... É verdade. Era uma propaganda de cigarro, onde ele estabelecia o custo-benefício entre o preço e a qualidade. A dizer, você sabe, a gente tem que levar vantagem em tudo, mas isso se transformou num slogan. Todo mundo... O Mário Covas, meu amigo Mário Covas, foi um grande senador e um grande governador, grande prefeito de São Paulo também. Ele mencionava muito a lei do Gerson. E eu pedi a ele, rapaz, faça isso. O pobre do Gerson, não. Mas ele não tinha jeito, ele falava sempre. Pois bem, não tenha dúvida, principalmente diante de mim, e creio que diante do Rui, não tenha dúvida de que as raízes históricas são altamente fundamentais. A história, ela é importante demais para que exista a sociologia. Não existe sociologia sem história. Ou a história não teria o seu melhor proveito, que era o aproveitamento dela no âmbito das ciências sociais. Então, o lado histórico é extraordinariamente válido. O brasileiro, na verdade,
tem heranças. Nós herdamos dos negros, dos índios, dos marginais portugueses que vieram para cá, de colonizadores exóticos que também vieram para cá, de várias procedências, e não apenas a procedência portuguesa. Tudo é verdade. Tudo é verdade. Mas acontece que a sociologia é uma ciência que eu considero em crise por causa da influência americana. A influência americana puxa a sociologia para um campo concreto, enquanto que Augusto Comte e outros filósofos da época da sistematização da sociologia, têm essa ciência como abstrata, uma ciência abstrata. Puxamos para um determinado concretismo, uma ciência concreta, uma ciência muito prática, muito evolutiva, mas, na verdade, ela é abstrata, como concebeu Augusto Comte. Então, esses fatos da abstração, que cabem na abstração, que cabem na observação, comparação, lei, hipótese, que era o segmento do trabalho de Comte, tudo isso demonstra que a sociologia é muito mutável. E hoje nós temos que acrescentar a essa história inicial brasileira, o descobrimento do Brasil, os primeiros fatos da colonização. Um tema muito explorado pelo Viana Mugg, né, doutor? O Viana Mugg. Estudou muito isso. Eu tenho esse livro que o próprio Viana Mugg me deu, não é? Um livro que ele me deu quando eu o entrevistei na Rádio Irapuru, há muitos anos atrás. Então, a sociologia é muito mutável. Então, eu acho que, além desse fundamento histórico para a compreensão do processo sociológico, nesse caso, para a compreensão dessa patologia social que é a corrupção, então já vêm fatos posteriores a outra história do Brasil, inclusive a história mais contemporânea. Eu acho, sem querer falar muito, que tem muita importância para a corrupção do Brasil o próprio fundamento histórico de Dom Pedro I, mesmo de Dom Pedro II. O Brasil reino, Brasil império, tudo tem fato histórico para explicar a corrupção. E as épocas autoritárias, que tanto existiram no Império como na República, a República distorcida, as ditaduras, Floriano Peixoto, com a sua mão de ferro, Getúlio Vargas, naquele período de ampla exceção, a Revolução de 64, e tudo que foi medida de força no Brasil deve ter fundamentado muito. Deve ter influenciado o comportamento do brasileiro. Essa corrupção que hoje domina os governos. Não podemos nem dizer o governo da Dilma. Os governos, porque eu não sei qual é o governo que não tem corrupção. Já que eu considero como corrupção a privatização. Professor Rui, o que é que o senhor queria dizer? Bom, classicamente tem 3 vias pelas quais se analisa o problema da corrupção no Brasil. Tem essa via histórica e cultural, ou sociológica, que aí tem referências clássicas. Você lembrou o Chico Buarque, mas o grande nome é o pai dele, o Sérgio Buarque de Holanda, sobretudo com a obra Visões do Paraíso. O pai dele era profundo. Ele apenas tem uma música que ele diz, não há pecado na parte de baixo do Equador. Acho que inspirado no livro do Talvez, pai, Visões do Paraíso. Visões do Paraíso.
Mas houve uma proliferação muito grande desse tipo de obra na nossa historiografia. Algumas, inclusive, tendendo mais para o lado da psicologia das massas, que foi moda numa certa época. Tem um clássico do Dante Moreira Leite, O Caráter Nacional Brasileiro. Tem esse livro do Viana Mugg, que o professor Cid Carvalho lembrou aqui, Bandeirantes e Pioneiros. E isso tem uma tradição que explica realmente muita coisa, né? Explica a formação de uma cultura brasileira que na literatura encontrou expressão no Macunaíma do Mário de Andrade, do herói sem nenhum caráter, do anti-herói, do vilão e tal. Tudo do lado da chamada, do chamado caráter nacional brasileiro. Mas tem uma outra via de análise que foca nas instituições jurídico-políticas. Aí o grande clássico é o do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, explicando a corrupção através daquele sistema medieval pré-capitalista. Muita gente confunde com o capitalismo, mas era uma forma de dominação anterior ao capitalismo, que se chama patrimonialismo, o Estado burocrático patrimonial, que se caracteriza pela indiferenciação entre a fazenda pública e a fazenda privada ou dos gestores da coisa pública. E isso permanece com muita força até hoje. E isso começa com a fundação do Estado português, lá com João I. Tem um aspecto psicológico curioso. O dinheiro, os recursos do erário são do povo. Mas como o povo não detém os atributos da propriedade sobre esse direito, já que não tem nenhum controle sobre ele, ele também tem um certo caráter de dinheiro de ninguém. E aí o administrador que o movimenta se sente um pouco autorizado então, a usar. Tem aquela primeira via, né? Tem aquela primeira via da explicação cultural, histórica, sociológica, tem esse segundo caminho da explicação jurídico-política e, sobretudo, institucional, que é o lado do patrimonialismo, do Estado patrimonial burocrático. E tem um terceiro caminho, que é o caminho político propriamente, que atribui à corrupção na vida pública a falta de controle eleitoral da vida pública, a falta de controle dos gestores do Estado pela sociedade, porque a conexão eleitoral é muito fraca, porque o voto proporcional, de certo modo, compromete a representação. Um indivíduo se candidata e arranja um monte de pequenos candidatos para somarem voto para ele, num partido em que aqueles votos vão terminar indo para o mandato, para dar um mandato para ele. E tem várias distorções, tem uma enorme presença do poder econômico. A derrubada dos currais eleitorais deixou a boiada solta e sem rumo. A derrubada dos currais eleitorais não criou uma cidadania. Estourou a boiada. Estourou a boiada. E a boiada agora vai pelo dinheiro, né? E tem a quarta via, me deixa só concluir. Tem o quarto caminho, que é o que o nosso caro amigo Djalma Pinto? Tem lembrado com muita frequência, né? Que é o caminho dos valores morais, que lembra que a sociedade brasileira, e eu diria que aí não é bem a sociedade brasileira, o Ocidente, está se tornando uma sociedade amoral e hedonista. Daí a pregação do nosso amigo Djalma Pinto, no sentido de que se restaurem os valores morais que têm sido esquecidos. De fato, nenhuma ordem jurídico-política, nenhuma organização, nenhuma normatividade social consegue prevalecer na contramão dos costumes e valores. Veja-se a ineficiência da repressão legal ao jogo do bicho e, principalmente, às drogas. Vamos para o intervalo. Aí depois a gente sequencia com esse assunto. Inclusive eu gostaria que o doutor Cid explicasse por que ele acha que a privatização é corrupção. Corrupção pura. Senhores, este é o programa Visão Política pela FGF-TV, canal 14 da NET, em que estamos debatendo sobre a corrupção no Brasil. Eu peço ao assinante 1 minuto para um rápido intervalo. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Política
pela FGF TV, canal universitário 14 da NET, em que estamos debatendo a corrupção no Brasil. Doutor Cid Carvalho, o senhor, no primeiro bloco, o senhor disse que, no seu entendimento, na sua avaliação, as privatizações foram atos de corrupção. O senhor podia descrever exatamente o que isso significa? Com o máximo de prazer, não é? Porque esse é o grande problema do Brasil. Tudo começou quando cometemos um grande equívoco. Nós elegemos Fernando Collor de Mello, presidente da República, com um ideário estranho. Ele veio por um caminho irregular da promoção da maior rede de televisão do país, de obscuro brasileiro, tornou-se presidente da República e vinha cheio de ideias as mais exóticas. Ele vinha cheio de neoliberalismo, de antinacionalismo e, pelos fatos, vinha também cheio de amoralidade. Era um presidente amoral. Não vou dizer imoral, vou dizer amoral. Então, veio aquela história da redução do Estado e Fernando Henrique Cardoso adotou tudo isso. Todas as teorias do Collor, o Fernando Henrique, inesperadamente, apoiou e, sendo tido como um homem de esquerda, tornou-se o líder ultradireitista do Brasil. Então, se promoveu a redução do Estado. E aí é que vem o problema. A redução do Estado para que a iniciativa privada ocupasse o espaço deixado vazio pelo Estado. Como se o Estado não devesse estar ali. Então, sai o Estado pela iniciativa privada. Mas aconteceu de modo diferente, porque a corrupção já estava devidamente estabelecida no Brasil. Já havia o empresário Paulo César, não é, que era a grande figura do governo Collor, já havia a desinformação da ministra Zélia Cardoso de Mello, já havia a peleja entre o Collor e seu irmão Pedro, estava tudo muito conturbado. Então, nós fomos reduzir o Estado, não vou me aprofundar porque o tempo não dá, da maneira mais ridícula possível, maneira mais despropositada que podemos imaginar, e ao invés da iniciativa privada ocupar o espaço, quem ocupou foi o crime, notadamente o crime organizado, universalmente organizado. Todo tipo de crime proliferou no Brasil. E um dos maiores modos de praticar o crime veio através da privatização, porque privatizava-se de modo ridículo, de qualquer maneira, como se o bem do povo, o patrimônio do povo, fosse incômodo ao Estado, como se o Estado não devesse reter o patrimônio da população, o patrimônio do povo brasileiro, e as privatizações passaram a ser licenciosas, absolutamente licenciosas, por qualquer preço, ignorando-se o destino do dinheiro que entrasse. Então, qual o dinheiro que vai entrar? Não se sabia o real valor de tudo, ou de nada. Haja vista, por exemplo, a grande empresa, uma das maiores empresas do mundo, que foi privatizada por um dinheiro tão pouco que ela gerou, em meses, o dinheiro que foi pago por ela ao Estado. É. A companhia Vale do Rio Doce. Então, por esse caminho, se subtraiu o patrimônio do povo,
pagou-se o que se quis pagar, o governo ainda emprestou dinheiro para os corruptos pagarem a aquisição e ninguém sabe do dinheiro arrecadado qual foi o destino. Então, hoje o Brasil não tem o dinheiro, não tem os bens, não tem histórico disso, Os atos estatais continuam sendo criminosamente guardados num sigilo inadequado, Tudo isso deve ser aberto para os historiadores e o povo, e talvez o próprio Poder Judiciário tomar conhecimento disso. Foi tudo feito, então, privatização foi a grande corrupção. Eu garanto que a Vale do Rio Doce foi privatizada por uma soma tão insignificante que ela rende isso, talvez, num, 2 meses. Professor Rui, o senhor acrescentaria alguma coisa ou concorda com o senhor Cid? Eu diria que, às vezes, a gente tem a impressão, quando examina os fatos históricos, que quando há uma desorientação de um povo, ou da liderança política de um povo, qualquer caminho que ele tome dá errado. Não é? Então, nós já vimos dificuldades pela economia centralizada no Estado, em muitos países, inclusive no Brasil, e vimos dificuldades quando se retira da mão do Estado a gerência da atividade produtiva. Como vimos também quem seja bem-sucedido num caminho ou no outro. As privatizações no Brasil não foram como o professor descreveu. Na Rússia parece que foram pior ainda. Foi horrível. O fenômeno na Rússia ainda foi pior do que no Brasil. Uma tragédia. Foi uma tragédia. As privatizações. O esquema que dominou a Rússia, a decomposição da União Russa, das repúblicas socialistas soviéticas, o mesmo esquema funcionou no Brasil, na Argentina, em todo canto. E parece-me que na Rússia, na forma mais violenta de crime. Entendo. Na forma mais mafiosa. E o crime no Brasil parece-me que ainda não é tão violento como na Rússia, o crime de colarinho branco. Mas também nós vimos o Estado saindo de uma maneira bem sucedida. Será que o brasileiro é cordial até na forma de praticar no caso da Inglaterra, a Margaret Thatcher se ouve muito bem. A Inglaterra saiu havia a chamada doença inglesa. A Europa toda se reconstruiu, a Alemanha, que foi muito mais destruída, se reconstruiu, a França também, a Holanda, e a Inglaterra não. E a Inglaterra realmente só saiu do pântano quando a dinamicidade da iniciativa privada passou a gerenciar o setor produtivo, sobretudo carvão, energia, ferrovia, siderurgia, essa atividade pesada. Agora, no Brasil, nós tivemos uma parcela da atividade produtiva transferida para a atividade privada, muito mais porque o Estado não estava podendo conter. Faltava recurso para investir. Agora mesmo que nós temos no poder um grupo político anti-privatizante, por formação ideológica anti-privatizante, nós estamos assistindo o governo começar a privatizar aeroportos. Porque se não privatizar, não tem como investir nos aeroportos. Eu acredito que pessoas com a formação ideológica e a trajetória política da atual presidente e de outras pessoas que estão no poder não fariam isso se tivessem outra alternativa. Mas os governos posteriores a Fernando Henrique Cardoso seguiram na mesma linha? Seguiram. A agenda Presidente do Lula, Polo... Esse é que é o grande problema do Lula. É o problema biográfico do Lula. Foi seguir a política econômica de Fernando Henrique Cardoso e não inovar com sua própria política econômica. Mas o senhor acha que está sendo mantido agora, né? Porque o anúncio da privatização dos aeroportos parece sinalizar que esse rumo está sendo mantido agora. Está sendo mantido. A Dilma vai cometer o mesmo erro. Melhor era não ter promovido, não ter aceito a promoção da Copa do Mundo para não ter que entrar nesse caminho. Para que Copa do Mundo?
Embora que, de qualquer maneira, nós precisássemos de investimento em aeroportos, em portos, em rodovias, com ou sem Copa do Mundo. Mas não com esse comando da FIFA, Sim. que o grande problema é a intervenção da FIFA no governo brasileiro. A FIFA de quem? Do João Avelange no passado e do Blatter hoje. Dois velhos... Joseph Blatter. Dois velhos safados. Tem muita corrupção envolvida nessa coisa da Copa. Do futebol. Dois velhos inveterados. Aí surge um outro problema, que é o de se direcionar o investimento logístico do Brasil com base num evento de um mês. Ainda que não houvesse corrupção nenhuma, seria um absurdo. Você, digamos, estabelecer o traçado de um veículo leve sobre trilhos em Fortaleza para um mês de Copa do Mundo, isso é um absurdo. Vamos ter uma opção de elefantes brancos depois, como aconteceu na Grécia, como aconteceu na África do Sul. Na África do Sul. A África do Sul está cheia de inutilidades porque promoveu a Copa de 2010. É uma coisa muito grave. Agora, tem um detalhe. A corrupção, que é o tema do nosso programa, ela não se instalou somente no Brasil. Com o neoliberalismo, ela vem afetando os povos. A corrupção, para a gente fazer uma raiz histórica, como você fez aí no programa, nós teríamos que ter uma semelhança na história norte-americana para explicar a corrupção nos Estados Unidos. Porque a crise internacional nos Estados Unidos, ela basicamente começa e termina na corrupção. Esse é que é o grande problema. Então a corrupção não é só brasileira. É um fenômeno brasileiro, mas é também um fenômeno de outros povos. Um fenômeno mundial. Me parece que um dos fatores que está agravando a corrupção hoje é a escala da economia. Hoje a escala da economia é gigantesca. Qualquer coisa, se eu falar em trilhões, ninguém ouvia falar em trilhões até há poucos anos. Agora tudo é curioso trilhões. que tem uma ONG que faz... Eu posso contar um fato? Há uma ONG que faz um ranking dos países mais corruptos e coloca o Brasil lá pelo 30º lugar, mas é porque a percepção deles é essa pequena corrupção do guarda, da aduana, essa corrupção da polícia rodoviária. Que nós temos vencido. Da delegacia de capturas. Isso no Brasil tem sido combatido, etc. Mas essa macro corrupção não está nesses índices que eles apuram. Que não tem quem até porque é difícil de aferir, né? Que não tem quem segure, seja num sistema estatal, seja num sistema privado. Você veja, há uma análise que diz que a União Soviética caiu por causa da corrupção. Caiu sem ninguém dar um tiro. Caiu de podre. E lá no outro. E não tinha havido privatização quando ela caiu. E o senhor queria contar uma história, doutor? Sim. Queria. Quando o Collor começou a fazer loucuras, tinha o empresário Paulo César Farias como agente corrupto dele. Então... o operador o operador da corrupção. O operador. Invadia fundos de pensão. Eu vou até mandar para vocês o meu relatório sobre fundos de pensão, que eu fiz numa CPI do Senado Federal, e o Ministério Público nunca tomou uma providência com o relatório dessa comissão. Antigamente eram os fundos de pensão que era o grande problema. Agora parece que são as ONGs, né? Também. O ralo da verba pública. A ONG está na moda. Fundo de pensão caiu no esquecimento. Pois bem, quando Paulo César Farias conseguiu desviar 1 milhão da moeda nacional de então, época, que ainda não era o real, quando ele deu 1 milhão, o Collor foi comemorar nos Estados Unidos. Toda a gangue foi comemorar nos Estados Unidos. 1 milhão. Agora, preste atenção que hoje o ministro Orlando Silva, que é um desportista que ninguém sabe de quê, nem de coisa nenhuma, não tem nenhuma história em nenhum esporte, e é ministro dos esportes, ele é acusado do desvio, pelo policial João Dias, ele é acusado do desvio de 40 milhões.
Você vê as 40 as milhões. proporções, A né? escala. É a escala. 40 milhões. Doutor Cid, nós vamos para o intervalo e voltamos, Pois não. então, a abordar esse tema que é momentoso. Senhores, esse é o programa Visão Política, pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, em que estamos debatendo sobre a corrupção no Brasil, com os professores Rui Martinho Rodrigues e Cid Carvalho. Eu sou o Reginaldo Vasconcelos e peço 1 minuto para um rápido intervalo. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Visão Política, pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, em que estamos debatendo sobre a corrupção no Brasil, com os professores Rui Martinho Rodrigues e Cid Carvalho. Doutores, eu queria trazer uma questão curiosa sobre a corrupção. A mim me parece que há 2 tipos distintos de corrupção. A corrupção tradicional, que sempre houve desde a época do Império, em que o corrupto ele desvia recursos para si próprio, para aumentar o seu cabedal. Mas parece que há um novo tipo de corrupção, pelo menos me parece inaugurado ali pelo Mensalão, que é uma corrupção praticada por grupos políticos para manter a governabilidade, para manter um projeto de poder. E isso, eu pergunto aos senhores, isso teria alguma ligação ideológica com o pensamento do comunista italiano Gramsci, Antônio Gramsci? Porque o Gramsci dizia que a Revolução Socialista tem que vir de dentro para fora. Ele era contra a tal da luta armada. Então ele ensinava isso. Você entra no sistema, a teoria da hegemonia, os blocos de hegemonia, você entra no sistema, ganha a hegemonia e você então consegue fazer a revolução. Os senhores não fazem essa divisão dessa corrupção para interesse particular e é uma corrupção para interesse de um projeto de poder? Doutor Cid. Olha, eu me lembro muito da minha juventude, quando o Partido Comunista era muito procurado, e era um charme ser do Partido Comunista. E nessa época o Partido Comunista já se dividia, né, a existência do PCB e do PCdoB tem uma razão muito séria para existirem essas duas correntes. Mas, na minha juventude, a gente detectava um comunismo muito violento, que era o comunismo do Stalin, um comunismo matador, que, de certo modo, seguiu com Fidel Castro, não é? E o comunismo, que eu vou chamar aqui de científico, que era mais o comunismo do Luiz Carlos Prestes, que era aquele comunismo de infiltração, o comunismo de conquistar espaços dentro da sociedade, dentro dos entes sociais, o comunismo penetrando nas escolas, o comunismo penetrando nos sindicatos, nas associações e etc., para aí mudar o Estado numa revolução pacífica. E havia os que defendiam a revolução... A luta armada. A luta armada, a revolução sangrenta, matar e tal. Então, havia essas duas correntes com as quais nós tomávamos contato na época em que éramos alunos do liceu. Mas depois, o comunismo passou a ter uma dimensão que eu não sei como o Rui vai classificar isso, mas com toda certeza vai, porque ele é um estudioso, aquele comunismo hipotético, como a Revolução de 64 imaginava o comunismo no Brasil. Então se organizou uma revolução, métodos terríveis, uma ditadura para combater um comunismo que eu confesso que eu não sabia
onde é que ele estava. Era hipotético, Era mais uma hipótese. Era mais uma fantasia política, uma fantasia da política internacional. Então se imaginava a Rússia dominando o Brasil, a Rússia invadindo a América do Sul e brasileiros trazendo os russos para cá. Eu não sei onde estava esse comunismo, não é? Esse comunismo eu não sei onde estava. Mas o que eu tenho convicção é de que essa reação a essa potencialidade comunista gerou um monstro maior, que foi a supressão das liberdades, a supressão da liberdade de criar, a liberdade de imprensa, a liberdade de comunicação, o estabelecimento de censura. E hoje, quando nós estamos no universo da corrupção, ninguém tenha a inocência de pensar que essa corrupção é toda inovadora. Não, ela vem desde outros tempos. Vem de longe. Sempre que a sociedade permitiu governos violentos, supressivos, esses que dominaram o Estado delinquiram. Se locupletaram de verbas públicas, de vantagens. Você vai pensar que no governo Vargas não houve os grandes beneficiados daqueles períodos ditatoriais? Nós vamos ter a inocência de acreditar que a polaca não produziu graves efeitos na corrupção? Nós vamos pensar que uma Constituição ilegítima, notadamente a emenda número 1 de 1969, não produziu corrupção? Claro que produziu. Se a Constituição Democrática de 88 não conseguiu debelar a corrupção, como é que as constituições indevidas, ilegítimas, iriam operar isso? Vamos escolher a opinião do professor. Vamos ouvir o Rui, né? Professor Rui, o doutor Cid Carvalho citou a corrupção que aconteceu sob a vigência dessas constituições antigas, anteriores. Mas aí eu volto à pergunta. Essa corrupção visava o enriquecimento pessoal de políticos ou visava a manutenção de um projeto político, visava fazer caixas de campanha? Atualmente alguns políticos que são flagrados em alguma atitude dizem, olha, eu abro o meu sigilo bancário, eu abro, porque de fato ele não está milionário. Esse dinheiro é levado para fins... Não, ele diz que abre, porque de qualquer maneira o Ministério Público vai pedir para ser aberto. E também então porque... É verdade. Então ele vai dizer que abre, mas ele abre é um porque não tem recurso dialético alternativa. dele. Aí é só uma esperteza. Não é uma veracidade. É só uma encenação. É uma esperteza. A política virou um jogo de cena, né? Espetáculo. E também porque ele já está preparado para isso. Tem os laranjas, tem 1000 artifícios para abrir as contas oficialmente dele, mas as contas dos laranjas não, ele espera que elas não sejam detectadas. Essa história de separar o puro que faz corrupção só para fazer política, e não é para governabilidade somente, é para se manter no poder, é para financiar a campanha da reeleição. Porque ninguém se elege com o dinheiro do próprio bolso, porque as campanhas estão super caras. Eu já mencionei aqui 2 municípios pequenos que me informaram que em cada um a campanha municipal vitoriosa saiu por 10 milhões de reais. Um prefeitinho não vai gastar numa cidadezinha do interior 10 milhões de reais só por espírito público. Principalmente se é um homem que pode até ser considerado rico naquela cidadezinha, mas não pode dispor de 10 milhões de reais assim, por espírito público e por altruísmo. Agora, essa história de separar quem faz corrupção para formar patrimônio de quem faz corrupção para se manter no poder, isso é uma ilusão. É como pensar que você pode instituir um esquadrão da morte para fazer apenas justiçamento de bandidos, se mantendo esses matadores puros. A ideia de criar um esquadrão da morte, que é atribuída ao chefe de polícia do Vargas ainda, ao Mauri Cruel,
que criou os 11 Homens de Ouro, o tal Esquadrão de Ouro, com uma autorização informal do chefe de polícia para praticar justiçamento. Para justiçar bandido no Rio de Janeiro. Esses 11 homens todos se tornaram bandidos depois. Então, quem começa na corrupção não faz uma corrupção só para se eleger, não. Né? E esse é um fato que está muito ligado aos nossos dias. Porque se você olha para a nossa história recente, você olha para as lideranças políticas do Ceará dos anos 40 e 50, nenhum fez patrimônio. Tanto se você olhar para... morreu pobre. Morreu pobre. Tanto se olhar para o César Carlos morreu pobre. É verdade. Né? E olha, foi ministro das Minas e Energia. E foi, não é? O pessoal dizia que ele tinha ouro por todo lado. E o pobre do Juscelino? E não só no Brasil, não é? Mas o coronel Mário Andreasa foi para o hospital com os amigos fazendo cota para pagar a conta dele. Eu dei dinheiro para tratar o Andreasa. Quando eu era senador, eu participei de uma lista das cotas para tratar o Andreasa e depois para cuidar dos funerais. O que não é bem a realidade do Brasil mensalão, do Brasil do mensalão ou dos mensalões. Né? Então, me parece que isso tem a ver com a perda de referências também. Porque tem um diálogo de um índio americano, de um índio mexicano com um antropólogo, em que ele diz assim: vocês nos destruíram quando mataram os nossos deuses. Porque o que institui a identidade de um povo ou de um indivíduo são os mitos. Você vê, por exemplo, Israel passou 2000 anos sem um Estado-nação e eles não perderam a identidade nacional. Porque tem a referência de Abraão, tem uma referência... Conservaram esses mitos, essas tradições. Me parece que numa certa militância política, que se desiludiu das suas origens, houve assim como que uma ideia de que, bom, o paraíso que nós queríamos não existe. Então, se não podemos restaurar a moralidade, locupletemo-nos todos. Houve aquela história do indivíduo que se desilude de uma utopia e aí se entrega à farra do chamado raciocínio do comamos e bebamos que amanhã morreremos porque nada tem jeito mais. Acho que é possível que esse fenômeno esteja acontecendo para a escala da corrupção explodir da maneira como explodiu. O tema da corrupção, nós poderíamos nos estender aqui por muitas horas, porque o tema é muito vasto. É fascinante. É fascinante, muito vasto. É uma patologia fascinante. Uma patologia social interessante. Eu, agora no final do programa, queria recomendar, como tenho feito de hábito, um livro que foi lançado agora, dia 4, sexta-feira, no Colégio Farias Brito, Faculdade Farias Brito, Colégio e Faculdade Farias Brito, ali na Dom Luiz, do doutor Djalma Pinto, o grande jurista Djalma Pinto, que compõe o grupo de debatedores deste programa e que pertence à nossa Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, que tem a preocupação com a formação dos jovens, com a recuperação moral das pessoas a partir da infância. E ele está lançando o livro A Cidade da Juventude, Formação e Consciência Política para Jovens. Esse é um livro, acima de tudo, de um idealista, não é? De um idealista. É o nosso grande advogado que sai das questões práticas do direito, notadamente do direito eleitoral, e penetra no idealismo de uma filosofia extraordinária, como os grandes idealistas da filosofia, não é? É verdade. Muito interessante. Verdade. Ele crê na juventude. Verdade. Eu aviso ao assinante que esse livro vai estar comentado no blog da academia, cujo endereço eu passo agora, www.academiacearense.blogspot.com. O Brasil continua afundado em episódios de corrupção desenfreada, em todos os níveis da República, desde a prosaica construção de banheiros populares até as obras ministeriais do governo federal, enquanto reduz a pobreza do povo e conquista melhores posições no Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a evolução social dos países segundo critérios de aferição estabelecidos pela ONU. Espera-se que uma severa reforma política, tantas vezes anunciada, venha resolver mais essa contradição que ainda aflige a brasilidade.
Fica aqui, portanto, essa nossa reflexão sobre as causas e efeitos da corrupção na política brasileira, prometendo voltar a esse tema em outras oportunidades, sempre em busca de trazer esclarecimentos aos que nos assistem e acompanham. Com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política, pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, agradecendo aos nossos debatedores de hoje, os professores Rui Martinho Rodrigues e Cid Carvalho, e especialmente a você, assinante, que nos assiste e nos acompanha. Até o próximo programa.